noite a todos. Que o nosso Deus seja louvado. Ultimamente, irmão, de uns dias para cá, eu comecei a ficar rouco. E agora, geralmente, eu estou continuando rouco. E eu não sei o que está acontecendo. Mas Deus sabe o porquê. Eu não vou estender muito a mensagem, não. Mas eu creio que o pouco que vai ser passado, Deus com certeza vai falar conosco. Amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Pai Celestial, nesse momento estamos na Tua presença. Queremos Te pedir a unção do Espírito Santo e que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Abre nossos olhos, ajuda-nos, Senhor, a nos preparar, porque sabemos que o Senhor está às portas. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer o tempo e assim possamos, ó Deus, estar contrito contigo todos os dias até a tua volta neste mundo. Te pedimos essas bênçãos. Fale conosco nesse momento em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema da mensagem de hoje é a vinha, o mundo. Cristo, ele falou muito em parábola, Cristo falou muito sobre a questão do que precisa ser feito, para que a obra, a missão, ela seja terminada. Abrem a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 21, e o versículo 28 a 32. Mateus capítulo 21, versículo 28 ao 32. Amém ou misericórdia? Ao encontrar, fiquem, vamos fechar os olhos mais uma vez e fazer uma oração. Bendito Deus, Pai eterno, nós queremos, Senhor, a partir de agora ouvir a Tua voz. Que o homem se cale e que o Espírito Santo fale a partir de agora em nome de Jesus. Amém. Queridos, Mateus 21, versículo 28 ao 32, na minha versão diz assim: a parábola do pai e dos filhos. Agora, qual é a vossa opinião? Um homem tinha 2 filhos. Aproximando-se do primeiro, pediu: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Mas esse filho lhe disse: não quero ir. Todavia, mais tarde, arrependido foi. Então chegou o pai até o segundo filho e fez o mesmo pedido. Então esse lhe respondeu: sim, Senhor, mas não fui. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Ao que eles responderam: o primeiro. Então Jesus lhe revelou: com toda a certeza vos afirmo que os publicanos e prostitutas estão ingressados antes de vós no reino de Deus. Porquanto João veio para vos mostrar o caminho da justiça, mas vós não acreditaste nele, nem em compensação os cobradores de impostos, as meretrizes creram. Vós, entretanto, mesmo depois de presenciar de tudo isso, não vos arrependeste para acreditar nele. Amém? Queridos, Jesus contou esta parábola, de um homem que tinha 2 filhos. E Jesus chegou para um dos filhos, o homem chegou, o pai dele e disse: filho, vai trabalhar na minha vinha. Queridos, a gente sabe que o mundo é a seara, o mundo é a vinha. A gente percebe que o mundo precisa ser advertido. E você vê em Mateus 25, 14,
porque a Bíblia diz que quando o evangelho do reino for pregado a todo mundo, a Bíblia não diz algumas nações, tribo ou povos, a Bíblia diz a todo. Então, os discípulos, na época deles, eles pregaram o evangelho a todo mundo. Você pode ler lá em Marcos em casa, capítulo 16, acho que é o último versículo do 16, ou é o antepenúltimo. Lá fala que eles pregaram o evangelho a todo mundo naquela geração. E Paulo, parece que em Colossenses, se eu não me engano, ele também confirma que o evangelho chegou a todo mundo na época deles. Aí às vezes a gente se pergunta: 12 homens conseguiram pregar o evangelho no mundo. Nós hoje somos 22 milhões de adventistas. E existe a janela 1040, que ninguém, tem gente que nunca ouviu falar sobre Jesus. Queridos, mas só que Deus, Ele tem um meio, porque se Ele diz que o Evangelho vai chegar, não é homem, não é pastor, não é ancião, não é líder, mas o próprio Cristo que diz que o Evangelho vai chegar. Não sei o que Ele vai fazer, se Ele vai mandar anjo, se Ele vai vir, mas a Bíblia diz que vai ser terminado. E não é a gente que fala, porque quem escreveu a Bíblia foram os profetas, mas a linguagem, a mensagem, tudo o que Jesus falou, Ele disse: pode passar o céu e a terra, mas minhas palavras não vai passar. Então, querido, Deus, Ele vai terminar. Então a Bíblia conta, né, que o primeiro filho disse que não ia, mas depois foi. O segundo disse que ia, depois não foi. Queridos, Deus espera que eu e você esteja envolvido nessa obra. Queridos, eu sei que todos nós aqui temos nossos afazeres, temos nossos obrigação. Só, irmão, que nós também não podemos achar que só temos que ter tempo para nós. Queridos, cada vez que vai passando, para a gente ver, eu não sei se é no livro do Espírito de Profecia que diz que se nós não pregar o Evangelho em tempo de paz, a gente vai ter que pregar em tempo de guerra. E você está vendo que as nações, o Espírito de Profecia diz que as nações estão com espírito de guerra. Então, se hoje nós temos a liberdade, como foi mencionado aqui, e não estamos usando, imagine quando nós perder a liberdade. Porque tem país aí que lá assim não pode ter congregação aberta. E geralmente nesses países comunistas, as igrejas é escondido, é subterrâneo. E o povo diz, irmão, alguns pastores da gente que vai nesses cantos é assim, ó, dentro da igreja é lotado. E lá tem perseguição, se pegar é morto. E a gente tem a liberdade, você pode sair com a Bíblia, você pode entregar folheto, você pode, ninguém ainda está nos perseguindo. Mas só que muitas das vezes a gente tem gastado tempo conosco, com o nosso ego, com nossas coisas, mas às vezes não temos investido na pregação do Evangelho. Irmão, porque a gente acha que nós aqui, tá bom, tem condição, tudo sucessivamente, mas tem gente aí pregando o Evangelho em vários campos,
Irmão, eu vi relato de missionário que chega no fim do dia, não tem 10 reais sequer para comprar uma marmita para comer. E nós, quanto dinheiro nós tem gastado em roupa, calçado na nossa casa, com nós. E às vezes tem missionário, não precisa, irmão. Você dá e dizer não, Deus ele sabe. Mas você pode ver, eu vejo aí, eu tenho escrito de vários canais aí, de várias pessoas missionárias, e eles pedem a quantia que possa ser dada. Irmão, eu quero ler aqui, olha o que Ellen White diz no livro, Testemunho Seleto, volume 2, página 40, ela diz o seguinte: relativamente poucos é que são chamados para viajar, como ministro, como missionário, mas uma multidão pode cooperar em levar a verdade mediante aos seus recursos. Eu não posso ir para a África, eu não posso ir para os Estados Unidos, eu não posso ir para a Ásia, mas meu dinheiro ele pode. Meu dinheiro ele vai. Por quê? Então ela está dizendo que nem todos são chamados para ir. Irmão, você tem condição? Vai. Você tem dinheiro, tem recurso, quer pregar? Pregue. Mas só que também, muitas das vezes, nós talvez não tenha ou está se esforçando sem ter para ir para algum canto. Talvez na sua cidade você pode ser um missionário. Porque, irmão, porque assim, aqui para a gente ver, talvez 60 mil habitantes, né? Talvez assim, eu não vou garantir que todo mundo nessa cidade aqui conhece tudo. Para você ver, eu mando mensagem todo dia. E agora algumas mensagens falando do livro de Apocalipse. E eu mandei para algumas pessoas, eles ficam abismados, porque eles não sabem quem é o dragão, não sabem quem é o papado, não sabem quem como é que se diz, o protestantismo apostatado. Então, querido, precisamos usar nosso recurso, nossos meios para cooperar em levar a verdade. Porque não adianta, irmão. A gente fica nessa situação e às vezes pessoas estão lá fora carentes, necessitadas. E se a gente continuar no ritmo, na maneira, esperando que eles venham, só a misericórdia. Jesus não pediu para a gente esperar ele. Ele disse o quê? Ide. É para a gente ir, não é para a gente ficar esperando que eles venham. Ele disse: vai. Essa é a missão, essa é a mensagem. Vamos agora abrir Mateus capítulo 9, volta aí, e o versículo 35 ao versículo 38. Amém ou misericórdia? Diz assim, Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38, diz assim: e Jesus ia passando por toda a cidade, povoados, ensinando na sinagoga, pregando as boas novas do reino e curando toda enfermidade e doença. 36. Ao ver as multidão, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estava aflita e desamparada, como ovelha que não tem pastor. Então falou aos seus discípulos: de fato, a colheita é abundante,
mas os trabalhadores são poucos. Por isso, orai ao Senhor da seara e pedir que Ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. Queridos, isso aqui está uma realidade e cada vez está ficando mais difícil. Jesus disse, irmão, que a seara é grande. Irmão, será que se nós, esses 22 milhões, largasse tudo para pregar o Evangelho, você acha que Deus ia nos desamparar? Irmão, só que o interessante é que nós não confiamos em Deus. Porque se nós realmente confiássemos, nós fazia, mesmo que você não larga tudo para pregar o Evangelho, irmão, todo mundo aqui trabalha de segunda a sexta, ou de sábado, ou de domingo a sexta. Mas quer dizer, irmão, que nem no sábado eu não posso tirar o sábado todinho para fazer a obra de Cristo. Se eu já trabalho, a Bíblia mesmo diz, 6 dias trabalhará, sim. Aí quer dizer que eu trabalho para mim e a obra de Deus, eu só quando der, só quando puder. A Bíblia está dizendo, irmão, a colheita, a abundância é enorme, a seara é grande, mas só que ele diz, os trabalhadores são poucos, e às vezes nem está tendo mais trabalhador. Irmão, onde é que a gente está vendo? Eu sei que o Evangelho está indo, mas eu creio que com passo de tartaruga. Nós precisamos fazer a nossa obra. Irmão, quando a gente olha para a igreja primitiva, se você for comparar a igreja adventista com a igreja apostólica, nós estamos distante. Nós estamos longe, irmão, distante. Porque eles eram pouco, mas era pouco que fazia a obra. A gente somos muito, mas muito que não faz muita coisa. Então, quando a Bíblia está dizendo que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, é pura realidade. E Jesus disse, ore, clame, pede ao Pai que mande gente para trabalhar, manda gente para a vinha. Queridos, nós precisamos, fazer a nossa parte. Nós não podemos estar esperando por A, B, C ou D. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não vai cobrar da igreja em geral. Deus vai cobrar de cada um individual. Ele deu uma missão e nós temos que terminar essa missão. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós não podemos viver achando que está tudo bom, está tudo normal. O mundo está se acabando, caindo aos pedaços e parece que a gente não desperta. Parece que a gente acha, é só mais um pregador, é só mais um irmão santo, é só qualquer um. Mas, queridos, o Espírito de Profecia diz, quando você rejeita o mensageiro, você está rejeitando o próprio Deus. A mensagem não é minha, a voz é minha, a mensagem é de Cristo. Então ele diz, ore, clame, pede, para que Deus, Ele fale, para que nós possamos terminar essa missão antes que seja tarde demais. Queridos, eu vou concluir, eu vou ler apenas aqui 2 parágrafos, um do livro Serviço Cristão e o outro no livro Grande Conflito. Queridos, olha o que a Mensageira
cristão, quem estiver em casa e quiser ler, página 86 e 87 diz assim: registro celeste. O mundo carece de missionários consagrados, missionário no país natal, e não será no livro do céu registrado como cristão ninguém que não tenha um espírito missionário. Eu vou ler de novo. O mundo carece de missionários consagrados, missionário no país natal, e não será nos livros do céu registrado como cristão ninguém que não tem um espírito missionário. Você tem espírito missionário? Se você não tem, você não é considerado cristão, e seu nome não está no céu. Eu não escrevi espírito de profecia, foi o Espírito Santo que esperou a nossa irmã, senhora White, a escrever. Queridos, a gente tem uma grande responsabilidade. A gente, irmão, não podemos estar dormindo, né? Porque Deus, Ele sabe que a obra precisa ser terminada. E se nós não estamos lutando para ser missionário, nós estamos fazendo o quê? Vivendo na terra, como todo mundo, trabalha, come, passeia, diverte, vive como todo mundo, e essa é a vida do cristão. Queridos, precisamos acordar. Não é tempo mais de ninguém estar mais dormindo, né? É tempo da gente começar a pedir a Deus um reavivamento em nossas vidas. Precisamos largar um pouco das coisas seculares. Irmão, nós temos 168 horas por semana. O que você tem feito com essas 168 horas que Deus te dá toda semana? Será que você tem buscado fazer alguma coisa para Cristo? Tem feito, como é que se diz? Algo para Ele, que Ele pediu para que nós fizéssemos? Eu não consegui achar outra citação, mas no livro Eventos Finais, Ellen White diz que só vai entrar no céu quem estiver uma estrela na coroa. Talvez você disse: eu já ganhei, eu já tenho. Você não chegou no céu. Como é que você sabe que você vai para o céu? Porque se você não ganhar nenhuma estrela, estrela é alma ganha. Se ninguém lá no céu não te recepcionar, é porque você não ganhou ninguém. E como é que você vai para lá? Se você não trabalhou, se você não deu estudo, se você não visitou, não entregou folheto, se você não orou pelos perdidos. Irmão, tem um pregador aí, eu não sei se vocês conhecem, o nome dele é Paulo Júnior, e ele tem um grito de guerra, uma oração no YouTube aí, qualquer coisa que em casa vocês colocam, Paulo Júnior, grito de guerra, irmão, e ele lá diz o seguinte: Satanás não vai soltar as almas facilmente. Não pensa que Satanás, claro que ele já tem muita gente do lado dele, mas se você quer ganhar alma,
você vai ter que calejar esses joelhos e clamar pelas almas. Irmão, sabe por quê? Estamos com pouco recurso, porque estamos com poucos membros, é porque a membresia não faz praticamente mais nada. Irmão, e as pessoas, se para a gente ver, quantas pessoas da época que você entrou, acho que mais veterana, que é Fernando, é Ana, Zefinha. Quantas pessoas já tiveram nessa igreja aqui, da época que você está? Quantos não estão mais aqui? Claro que alguns nós sabemos da minha época, de 2008 para cá, morreu irmã Almeida, irmã Elza, como é que se diz, quem mais? Irmã Maura, irmão Pedro, essas pessoas foram embora. E o tanto que estava aqui, que hoje não tem mais um. Queridos, é o que está dizendo, ninguém será registrado se não tiver um espírito missionário. Queridos, olha o que diz agora no livro Grande Conflito, na página 480. Olha aqui para vocês verem, se estiver em casa, página 480 diz assim: o livro da vida contém os nomes de todos os que já entraram para o serviço de Deus. Jesus ordenou aos seus discípulos: alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Você já entrou para o serviço de Deus, sim ou não? Se você não entrou, você não tem um nome no livro do céu. Irmão, está escrito. Foi o Espírito Santo que inspirou. E se ele inspirou, é porque a gente precisa, querido, acordar. Por isso que eu disse agora, na hora dos pedidos, nós temos que começar a examinar nossa vida. Nós precisamos pedir a Deus que olhe para nós e peça, irmão, um espírito para trabalhar na missão, para levar a mensagem a toda geração. Qual é o hino do desbravador, que tem uma frase que diz: há uma missão a cumprir neste mundo agitado. Queridos, nós precisamos urgentemente clamar a Deus pelo Espírito Santo. Ele vai derramar, mas para quem está lutando, para quem está buscando, para quem está falando, irmão, para que os discípulos iam querer o Espírito Santo para ficar em casa? Deus, ele quer dar o Espírito Santo para você sair e pregar o Evangelho. Não é tempo mais de ficarmos dormindo. Não é tempo mais de estar na mornidão espiritual. Já chegou a hora, irmão. Já chegou o momento da igreja começar a agir. Para a gente ver, nosso novo presidente Ayrton Kirchner, ele disse que o ano que vem, 2027, completa 2000 anos do batismo de Cristo. E eu, pelas datas, pelas contas, eu fazendo em casa, eu cheguei à conclusão que o batismo de Jesus, o mundo vai completar 6.000 anos no ano que vem. E louvado seja Deus que a igreja conseguiu descobrir essa data. E ele diz que o ano que vem a igreja vai usar o que tem, mídia, recurso. Eu mandei alguns vídeos, eu botei no grupo, mandei para alguns irmãos, quando me mandaram esse vídeo, e ele diz que a igreja vai usar tudo o que tem para
pregação do Evangelho. Queridos, mas não fique esperando para o ano que vem, porque a gente não sabe se vamos estar vivos o ano que vem. Ninguém sabe se vamos estar vivos amanhã, quanto mais 2027. Então, irmão, comece. Eu sei que nem todo mundo vai querer ouvir, mas quando você começar a orar, a minha oração tem sido assim: Senhor, mostre pessoas sinceras que quer ouvir a palavra, e Deus tem me mostrado. Só que quando você não está preocupado com almas, infelizmente, Deus não vai colocar. Mas se você quer, ore e peça a Deus: Senhor, mostre gente que quer que eu ensine. Não sou um bom professor, não sou santo, mas Deus vai abrir as portas e vai ter gente aí sobrando, e talvez a gente não vai ter condição de dar estudo para tudo. Queridos, abrem a Bíblia de vocês, é o último versículo, em Salmo 142, e o versículo 4. Olha este versículo, Salmo 142, versículo 4. Amém ou misericórdia? Todos encontrou? Salmo 142, versículo 4. Grifa, se você tiver caneta, grifa esse livro, esse versículo que diz assim: olha para a direita e vê que ninguém se importa comigo, perdido está para mim o refúgio, ninguém se preocupa com a minha alma. Queridos, quanto naqueles dias vai dizer: Senhor, ninguém se preocupou com a minha alma, ninguém se preocupou com a minha vida. Queridos, eu vi um relato, acho que foi em São Paulo, não sei, foi numa cidade grande aí, uma mulher morreu dentro de casa. Ela morreu sentada na cadeira, no sofá, na poltrona. Parece que passou, não sei se foi 5 anos, 8 anos. Os vizinhos, ninguém nunca lembrou. Quando foi com 8 anos lá, só estava a caveira da mulher. Ela morreu, passou o tempo, entrou em decomposição. Com 8 anos que encontraram a mulher. Queridos, será que naquele grande dia alguns vão dizer: Senhor, ninguém se preocupou comigo? Queridos, hoje eu estava trabalhando, mas fui a pé por causa da chuva e levei alguns folhetos e fui entregando. E quando cheguei lá ainda estava fechado, porque o pessoal só chega de 7h30. Aí fui entregando os folhetos. No final, passou um jovenzinho, uma senhora, eram os últimos 2, e eu entreguei, eles me agradeceram e foram embora. Daqui a pouco, volta um jovenzinho e diz: o senhor não tem mais uma mensagem para mim? Porque ele tinha encontrado um coleguinha, o colega mostrou para ele e ele correu e eu já não tinha mais. Queridos, as pessoas estão sedentas pela mensagem. Quanto muitas vezes, eu sei, irmão, que a nossa igreja não está mais fabricando folheto, mas já que nós não temos mais recursos, mas você tem a Bíblia. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você: se nós sair aqui agora, só numa rua, e você pedir para qualquer pessoa, eu posso ler um versículo e fazer uma oração, poucos vão negar.
pouco vão dizer que não quer. Jesus diz: ide e pregai o Evangelho. A cidade é grande, a seara é 60.000 habitantes. Nós somos quanto? Talvez 40, talvez 30, ou talvez nenhum, porque o Espírito de Profecia diz: nenhum entre 20 dos nomes que está na igreja está preparado para terminar a obra. Irmão, eu só quero finalizar com esse livro, se você tiver em casa, Primeiros Escritos, na página 266, isso aqui me chama muita atenção. E com isso aqui eu termino a minha mensagem. Cobiça. Vi que Satanás mandou seus anjos armarem cilada, especialmente contra aqueles que estavam esperando o segundo aparecimento de Cristo. Quem está aguardando aí o aparecimento de Cristo, levanta a mão. Satanás então está armando cilada contra quem? Eu e você. Olha o que diz aqui, irmão. Aguardando o segundo aparecimento de Cristo e guardando todos os mandamentos de Deus. Preste atenção. Satanás disse aos seus anjos que a igreja estava dormindo. Entenderam? Satanás disse aos seus anjos que a igreja estava dormindo. Isso aqui é seríssimo. Irmão Severino, quando estava aqui, ele disse que uma vez ele pregou aqui. Irmão Severino pregou aqui e disse que um certo lugar, disse que passou um homem e tinha um diabo dormindo em cima da igreja. E aquele homem ficou meio assim, perguntou: diabo, o que você está fazendo aí? Ele disse: não, a igreja está dormindo, eu estou dormindo também. Você acha que Satanás está dormindo? Irmão, isso é um alerta para mim e para você. Não deixa que Satanás olhe para Cristo e diz: Senhor, cadê a sua igreja? Cadê o seu povo que você morreu por ele, deu a vida, derramou seu sangue, deixou tudo? E ele diz para os demônios dele: a igreja está dormindo. Queridos, o que diz o apóstolo Paulo? Já é hora de despertarmos do sono. Não espere, irmão. Não espere mais nada neste mundo. Não espere mais nada nessa terra. Avance. Já que não tem ninguém para ir, vai sozinho. Já que está todo mundo preocupado com as coisas dessa vida, vai você. Jesus diz: ide. Ele mandou ir de 2 em 2. Não tem 2, vai você só. O Espírito de Profecia diz, irmão, que multidão de anjos da parte de Cristo está esperando que uma pessoa saia para eles acompanharem junto. Um só. Irmão, já chegou a hora da gente largar as nossas coisas e começar a fazer a obra de Cristo. Já chegou, irmão. Porque o Espírito Santo ele não vai ser derramado. Ellen White disse: você pensa que toda a igreja vai ser reavivada? Ela diz que esse tempo nunca há de fim.
vai usar aqueles que está disposto a ir. Mas se eu estou preocupado, como a gente está vendo numa época dessa, duas coisas que estão acontecendo e muita gente ainda estão envolvidos, é São João e a Copa do Mundo. Querido, você está se preparando para o céu e ainda fica envolvido com essas coisas. Queridos, não há mais tempo de brincar de ser cristão, irmão. Ninguém sabe o que está preparado aí. Ninguém sabe se vamos ter talvez só esse restinho de ano de paz. Ninguém sabe se para o ano as coisas dão um reviravolta e você vai ter que sair correndo, largando tudo pelo mundo. Essas coisas que estão acontecendo nesses países aí, já era para a gente estar alerta. O que o Espírito de Profecia diz? Que já era para a gente estar no campo, preparando as coisas para o tempo mais difícil, porque logo ninguém compra e ninguém vende. E nós estamos às vezes preocupados com casa, com isso, com aquilo. Irmão, você vai ter que largar tudo isso na perseguição. Às vezes nós estamos juntando dinheiro, junta dinheiro e aplica na obra. Compra livro, compra revista, compra Bíblia e espalha a mensagem. Para que, se sair o decreto hoje, o seu dinheiro vai servir mais para quê? Sua casa vai servir para quê? Seu carro, seus móveis. Irmão, lá em casa, eu tenho o básico para viver. E eu não vou estar gastando dinheiro, porque eu sei que, para quê? Conforto, nada. Eu tenho que investir na obra, na missão, investir para a pessoa, já que eu não posso ir para outros países, mais um pouco. Irmão, alguns dias atrás aí, eu não sei, mas conseguiram meu WhatsApp, o povo da África. O povo da África, e eles me mostraram ali, milhares de crianças com fome, e eles pediram ajuda. No pouco que eu pude, eu mandei. Não sei porque me encontraram, mas quando vem até mim, jamais eu vou negar. Eu tenho muito dinheiro, porque eu ganho pouco, o pouco está dando para viver, mas chegou e me pede, eu não fechar. Queridos, a igreja apostólica fazia isso, por isso que a igreja crescia. Ninguém tinha nada, todo mundo que tinha vendia, dava por apóstolo e era distribuído. Se eu e você nós estamos preparando para o céu, para que mansão, para que casa, para que móvel, para que isso? A não ser que a nossa pátria seja aqui. Aí é outra história. Mas se a tua pátria é celestial, então nós precisamos viver como cidadão celestial. Queridos, que Deus nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos tomar uma posição e começar rápido a fazer o que é mais está mais necessário. Irmão, vou lançar um convite. Vamos ver se sábado, eu não sei se a igreja tem material, mas nós deveríamos estar aqui 2 horas e começar a fazer a obra. Não importa quem queira vai, quem não quer, nós não vai obrigar ninguém, porque salvação é individual. Então, se você tem folheto, se você tem algum livro em casa, não tiver, leva a Bíblia e vamos procurar, que eu sei que tem gente
acertado. Mas se nós ficar aqui, daqui um dia isso aqui não vai ter mais ninguém. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar de joelho e vamos orar. Pai Celestial, mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença. É triste, Senhor, o que ouvimos aqui, mas é pura realidade. Pai Santo, precisamos, Senhor, de Ti urgentemente. Olhe para nós, Senhor, com um olhar de misericórdia. Senhor, tem pessoas morrendo. O mundo está virando de cabeça para baixo. Os sinais estão indicando que o relógio está completando quase meia-noite. Querido Pai, precisamos de Ti. Abre nossos olhos, Senhor, enquanto é dia. Não deixe, Senhor, que o diabo segue a missão que o Senhor colocou em cada coração. Já é hora, Senhor, do Senhor Deus derramar o Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer nossos erros, nossas falhas, nossos defeitos. Tira, Senhor, de nós tudo aquilo, Senhor, que tem nos afastado de Ti. Muitas vezes, Senhor, nós não temos força, como o Senhor Ló teve que ser puxado para não morrer junto com o povo de Sodoma e Gomorra. Se nós não temos mais força, Senhor, age por nós e em nós. Eu sei, Senhor, que nós estamos dormindo. Há um mundo a ser advertido. Mas, Senhor, sozinho é impossível nós fazer algo. Seu Espírito Santo, Senhor, nós não podemos fazer nada. Oh, Pai, abençoa, Senhor, cada irmão que veio aqui nesta noite. Eu não sei, Senhor, quais são as lutas que eles estão passando. Eu não sei, Senhor, o que vai no íntimo dos seus corações, mas o Senhor sabe. Querido Deus, levanta essa igreja, Senhor. Levanta este povo, Senhor, para irmos, Senhor, falar do Teu amor. Será, ó Pai, que não tem nem 100 pessoas nessa cidade justa? Será que não tem nem 90? Será que não tem 10 pessoas aqui que tem, Senhor, o íntimo, tem a vontade de ir para a eternidade? Será, Senhor, que já está todo mundo perdido em São Bento do Una? Oh Deus, ajuda-nos, Senhor, a levar esta mensagem antes que seja tarde demais. Não sabemos quantas pessoas vão morrer daqui para amanhã, daqui para final de semana e daqui para o ano que vem. Mas precisamos ir urgente, antes que o sangue dessas pessoas caia sobre nós. Tem misericórdia de nós, Senhor.
tem misericórdia desses países que estão em abalo. Quantos irmãos, talvez missionários da gente ou adventistas tem nesses países, não sabemos como eles estão, mas o Senhor sabe. Ajuda, Senhor. Levanta, Senhor, homens missionários, homens que queiram fazer a tua obra nesse mundo, nessa cidade, em vários cantos desse planeta. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, a reconhecer esse restinho de tempo de graça. E nos ajuda a nos voltar para Ti de corpo, alma e mente. Não deixe, Senhor, que a gente pereça com os perdidos, mas que a gente possa estar entre os salvos que João viu entrando na Canaã celestial. Abençoa, Senhor Deus, os líderes dessa igreja, os irmãos, as irmãs, as crianças, que nós possamos nos levantar em união, Senhor, e fazer a Tua obra, fazer a Tua missão, trazer nossos irmãos que um dia esteve aqui, hoje não estão mais, e outros, Senhor, que eu creio que querem ir para a eternidade. Ouve o nosso clamor, ouve a nossa súplica, entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Abençoa aqueles irmãos que não puderem estar aqui, abençoa o nosso pastor, e abençoa o nosso presidente mundial, e abençoa a igreja adventista. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.